Aula de histologia do sistema reprodutor masculino. Bom, para começar mesmo uma introdução ao sistema reprodutor masculino, a gente tem que enumerar as principais estruturas, né? Então, a gente tem os testículos, temos ductos excretores genitais, tanto intratesticulares quanto extratesticulares, temos as glândulas acessórias e temos o genitália externo. Nessa aula eu vou abordar principalmente os aspectos histológicos de cada uma dessas regiões, de cada um desses órgãos ou estrutura. Em relação às funções, nós temos os testículos com duas funções muito importantes, né? Tanto a gametogênese quanto a esteroidogênese. Temos os ductos excretores genitais, que vão conduzir, né, mas também participar do processo de nutrição e de amadurecimento. As glândulas acessórias com um papel importante na nutrição, também na capacitação dos espermatozoides, né, que ainda estão imaturos, e a condução do sêmen até o órgão copulador, que seria a genitália externa masculina. Então, começando pelos testículos, a gente pode observar que tem uma estrutura bastante peculiar, com numerosos ductos no seu interior, uma região que concentra um tecido conjuntivo rico em vasos e ductos. O parênquima, propriamente dito, está dividido em lóbulos, né? Então, temos epitélio dentro desses ductos e também temos o interstício em torno dos ductos. Temos a túnica albugínea, que é uma cápsula de tecido conjuntivo muito espessa, né? E que tem na sua face interna, né, interiormente, um tecido conjuntivo frouxo, rico em vasos sanguíneos e linfáticos, que seria a túnica vascular. Estaria mais ou menos nessa região. Aliás, eu acho que é melhor marcar aqui, né? Porque a túnica albugínea tem essa espessura toda dessa região azulada. Além disso, como eu falei, temos septos, né? A túnica albugínea, ela é um tecido bem espesso, mas ele se condensa na região posterior do testículo, num tecido conjuntivo que se adentra para dentro, né? Formando uma espécie de mediastino, que realmente chama mediastino testicular. E é bem na região desse mediastino testicular que nós temos a rede testicular, ou rede testes, né? Que a gente conhece também com essa denominação. O tecido conjuntivo fibroso do mediastino, ele se estende para dentro do próprio testículo, dividindo ele em 250 lóbulos, aproximadamente. Ainda tem a túnica vaginal, que nada mais é que o peritônio. Então, na descida dos testículos, né, na formação também, a gente tem um pouco de peritônio sendo trazido junto com os testículos durante a formação embriológica até o período da descida deles, né? E aí esse peritônio forma esse espaço em vermelho, né? E reveste como se fosse um espaço que lembra a pleura, né? O peritônio propriamente dito, ou o pericárdio, né? Então seria um espaço revestido por dentro, né? Por essa túnica vaginal. E a gente tem uma parte visceral, que seria a que recobre a região da túnica albugínea, do lado de fora, e a parte parietal, que recobre o escroto internamente, né? E entre as duas regiões, a gente tem um espaço, né? Que é um espaço que lembra, né? Que a gente pode fazer uma comparação com o espaço pleural que tem em torno dos pulmões, por exemplo.
Continuando, então, a gente tem, como eu disse, a túnica alpugínea, a formação dos 250 lóbulos que eu falei, a partir de septos que partem do mediastino, e cada lóbulo tem entre 1 e 4 túbulos seminíferos, que são essas estruturas enoveladas que estão aqui dentro do lóbulo. Então, pode ter uma até 4 estruturas dessas. E em torno dos túbulos seminíferos, a gente tem um tecido conjuntivo frouxo, bastante escasso, né? Mas que contém células muito importantes, que são as células intersticiais, também conhecidas como células de Leydig, que vão produzir a testosterona. Então, por falar nos túbulos seminíferos, a gente já pode começar por eles. São estruturas tubulares, né? Com um enovelamento bastante denso, né? É bem mais do que está mostrado aqui nesse esqueminha. Eles são bastante enovelados, né? E cada um deles tem mais ou menos 30 a 70 centímetros de comprimento, né? Pra gente ter uma ideia que para caber dentro de um lóbulo tem que se enovelar bastante. Você imaginar que pode ter até 4, né, desses túbulos num lóbulo, então um corte vai mostrar vários perfis em diferentes direções desse túbulo seminífero. Todos os túbulos seminíferos vão convergir para a região do mediastino, onde a gente tem um sistema de ductos chamado rede testicular, ou rede testes, que vão, como que eu posso dizer, unir, né, todos os túbulos que saem dos lóbulos, chamados túbulos retos. Então, esses são os curtos túbulos aqui, ó, que unem os túbulos seminíferos até a rede testicular, chamam-se túbulos retos. Então, a conjunção de todos os túbulos retos, de todos os túbulos retos, eles vão convergir para essa rede. E essa rede também tem outros canais e formam esse aspecto mesmo rendilhado, né? E além disso, aqui nessa região tem vários vasos sanguíneos e linfáticos também. Depois da rede testicular, a gente tem alguns ductos, ou dúctulos, melhor dizendo, que vão sair aqui da rede testicular e em direção à cabeça do epidídimo. Então, eles chamam dúctulos dúctulos deferentes. Eferentes, me desculpa. Então, olha só, túbulos retos, que são de onde que se originam mesmo, né, de todos os túbulos seminíferos dos lóbulos. Então, o comecinho da rede de testes é sempre um túbulo reto. Aí vem um labirinto, né, de túbulos, que é a rede testicular. E tudo dentro, né, tudo imerso no tecido conjuntivo do mediastino. Aí, alguns dúctulos eferentes vão partir em direção da cabeça do epidídimo. Depois do epidídimo, a gente tem os ductos, né, que é um par, ductos deferentes, e depois a uretra. Os túbulos germinativos, então, dentro deles a gente tem um epitélio especializado, né, que é um epitélio capaz de gerar as células germinativas, né, e até chegar num espermatozoide quase pronto mesmo para fecundação. Então, é um epitélio estratificado, com alguns tipos celulares em diferentes estados de maturação. Além disso, né, que são as células germinativas. Além disso, tem a célula de Sertoli, que são as maiores células que estão presentes dentro dos túbulos seminíferos, que vão dar um suporte mecânico e metabólico. Então, aqui nessa imagem a gente observa a túnica albugínea, que é bastante espessa, né? E logo abaixo, vários perfis de túbulos seminíferos, né? Aqui no menor aumento a gente já percebe o aspecto enovelado. No maior aumento, a gente vê que eles
estruturas realmente tubulares, que tem um lume aqui dentro, né? Tem toda essa região aqui, é o lume. E em torno deles, a gente tem aqui uma lâmina basal. E ainda, externamente a lâmina basal, que a gente não enxerga muito bem a lâmina basal, tem esse tecido mais róseo, que na verdade é o citoplasma de uma célula fusiforme, que a gente está vendo o núcleo de uma delas aqui, que são as células mioides, que tem uma capacidade de contratilidade, né? Não é uma contração muito forte, mas existe essa contratilidade. Então tá aqui o lume, aqui lâmina basal do epitélio estratificado, célula mioide, e aqui uma série de células, né? Que vão desde as mais, como posso dizer, imaturas aqui de baixo, até as mais maduras na direção do lume. Além disso, a gente tem as células de Sertoli, que a gente ainda vai ver. Entre os tubos seminíferos, a gente vê que tem um escasso tecido, né? Não tem muito tecido intersticial, mas tem, alguma coisa. E o que tem nesse tecido intersticial são as células de Leydig, né? O que chama atenção, né? Que é de mais importante. Claro que é um tecido conjuntivo, frouxo, tem vasos, tem nervos, tem fibroblastos, né? Mas tem as células de Leydig, que são células grandes que a gente está vendo aqui, com citoplasma eosinofílico. Então, aqui mais uma imagem, ó, a gente viu vários perfis, como é novelado, a gente faz um corte, vai pegar uns perfis assim, em corte transversal, outro pega um corte meio oblíquo, né, fazendo a curvinha, aqui outra curvinha fazendo. Então, a gente vê que é uma estrutura novelada, que tem um lume e que tem um epitélio bem espesso, com células que até tem um grau de diferença importante entre um e outro. A gente vai aprender a reconhecer pelo menos algumas dessas células. Então, olhando nessa imagem, que não está tão nítida, mas a gente já observa aqui dois cortes inteiros em um posicionamento bem transversal. Algumas células de Leydig aqui, olha, várias delas, aqui tem mais. Então, nos espaços entre os tubos seminíferos, a gente encontra células de Leydig, que são as mais visíveis, né? Claro que tem outros tipos celulares, tem os vasos, olha aqui, ó, um vasinho aqui, né? Uma pequena arteríolazinha, aqui outra tem outra arteríolazinha aqui mais uma, né? Parece que tem um capilar aqui, mas o que chama mais atenção são as células de Leydig. Isso na pós-puberdade, né? Porque senão elas não são tão desenvolvidas antes da puberdade. Na verdade, elas têm um desenvolvimento mais amplo e o seu funcionamento mais importante no final da gestação, né, do embrião, né, ajudando na diferenciação sexual do bebê que vai nascer e também durante a puberdade, né, após a puberdade também, no aparecimento dos caracteres sexuais secundários. Então, a gente está vendo aqui várias camadas de células, interessante que tem as menorzinhas aqui, ó, fazendo um colarzinho certinho. É bem possível que sejam, não todas, mas algumas é difícil nesse aumento. As mais imaturas, assim, ó, e mais basais, se não forem Sertoli, que devem ser essas mais altas, devem ser as espermatogônias, né? Mas nesse aumento não dá pra ver com clareza cada um. O que a gente vê são muitas espermátides aqui, que são essas células com núcleos alongados e compridinhas, né? Que são células que estão se tornando espermatozoides, né? Estão em caminho de se tornar espermatozoides. Vamos ver uma imagem melhor mais pra frente. Aqui sim. Ó, aqui a gente consegue ver um pouco mais, né? Tem um slide explicando cada um, mas já vou adiantando que essa célula aqui, ó, que a gente vê que o núcleo dela chama atenção porque é todo granulosinho, né? Como se a cromatina estivesse se concentrando ou condensando em umas regiões e outras não. Esse aspecto, e parece que forma até umas barrinhas assim,
Esse é o primário, tá? Mas a gente ainda vai ver isso nos slides seguintes. E aqui a gente vê as espermátides, que são aquelas células alongadas que estão já tomando a forma, né, do espermatozoide. Então, já memoriza desde já essas células que tem um núcleo que parece um monte de barrinhas, ó. Parece que forma pontinhos e barrinhas em várias direções, são espermatócitos primários. Os secundários é muito difícil de visualizar porque eles passam rapidamente pela meiose, né, nesse processo que dura muito pouco, acaba que nos cortes a gente não consegue ver essas células. Já essa fase do espermatócito primário é mais prolongada. A gente vê aqui uma célula mioide, né, o núcleo dela, ou via antes de eu borrar, né? Então, aqui uma célula mioide. Deixa eu ver se dá pra ver alguma outra coisa. Bom, vamos seguir. As pequenininhas ou mais altas provavelmente são espermátides, ainda antes de estar nessa fase alongada, né? Então, as espermátides iniciais. Ah, e importante, aqui a gente vê, aqui ó, uma célula de Leydig, acabei pegando outra junto aqui, célula de Leydig, um vasinho, tá? Na verdade tem várias. Elas têm os núcleos vacuolados, né? Nossa, agora eu não sei se tava gravando ou não, vou voltar. Bom, o que eu tava dizendo aqui, essas célulazinhas aqui, que formam várias barrinhas, são os espermatócitos primários, como eu já ensinei em uma foto anterior, para a gente já ganhar tempo e aprender a reconhecer. Mas nessa foto aqui, que se não me engano é do Ross, não tenho certeza, a gente vê que nem todas as imagens são muito nítidas, tá? Então, o que a gente vai ter que reconhecer, ou pelo menos as que a gente consegue ver com mais clareza? Bom, primeiro, as espermatogônias são as mais basais. Só que a gente tem vários tipos de espermatogônias, né, em diferentes estágios. Então, como elas têm diferentes estágios, não dá para falar muito, a não ser que isso aqui é uma espermatogônia, mas para falar se é uma espermatogônia do tipo clara, tipo A, tipo B, escura ou pálida, não tem muita necessidade de vocês diferenciarem isso para mim. Eu não vejo muita aplicabilidade na graduação, tá? Então vamos, como eu sempre gosto de deixar para prova, no caso da prova prática, que é reconhecimento, né, que a gente tem que fazer, as estruturas que a gente tem mais certeza, né, ao olhar e ao observar. Então, as espermatogônias a gente consegue ter alguma noção pela posição e pelo formato, porque os núcleos são bem escuros, né? São bem densos por causa da cromatina densa. Os espermatócitos primários, eu já expliquei como eles são, né? Eles formam uma daquelas barrinhas que são fáceis de reconhecer, muito fáceis, que são esses que estão marcados aqui com PS. SG é de espermatogônia, né? Então, você vê que aqui marcou uma célula com o núcleo bem escuro, aqui uma célula com o núcleo bem mais claro. É porque elas têm essas variações mesmo. Os secundários, geralmente a gente não vê, tá? Então, nos cortes, você não precisa preocupar em procurar o espermatócito secundário. As espermátides também são fáceis porque ou elas são alongadas na fase mais tardia, ou elas são bem redondinhas, com escasso citoplasma, núcleo bem redondo e estão bem perto do lume. E a outra célula que a gente pode reconhecer bem é a célula de Sertoli, que a gente ainda vai ver, mas geralmente são essas células com núcleo mais alongado, como essa aqui. Ó, ela tem um núcleo mais alongado. E interessante também que chama atenção esse nucleolo bem evidente, né? Então, ó, aqui também. Esse a gente vai ver fotos bem melhores que essa. E os espermatozoides propriamente ditos, que muitas vezes estão aqui no lume, né? E nessa foto a gente não vê muitos espermatózoides. Né? Aliás, não tem nenhum espermatozoide maduro aqui no lume que eu esteja vendo, né?
Essa foto é interessante, olha que bonito, né? Então, aqui a gente vê na porção mais basal, a gente observa que tem várias células, então a gente pode apostar que boa parte dessas células com o núcleo mais denso, né, são alguma das fases dessas espermatogônias. Depois, né, elas vão se dividindo e vai aparecer as células das barrinhas, olha. Várias barrinhas escuras e células grandes, né? São os espermatócitos primários. Esses são ótimos de reconhecer. Aí, o secundário a gente não precisa se preocupar em procurar, porque dificilmente a gente vê. Depois vem uma sequência de células bem redondinhas, núcleo bem redondo, às vezes parece um sincício, a gente não vê muito a separação, né? E que seriam as espermátides mais, como que eu posso dizer? Iniciais, né? Espermátides iniciais. E essas outras espermátides que estão aqui, ó, são as terminais. E aqui a gente vê o flagelo em formação, né? Então, nessa fase, as espermátides mais tardias, né, que vão se tornar espermatozoides, estão ainda aderidas ao epitélio. E, na verdade, elas estão aderidas às células de Sertoli. Vamos já começar a reconhecer algumas células de Sertoli. Como eu falei, elas têm um núcleo evidente. O núcleo tende a ser um pouco mais claro que das outras células que estão próximas, né? Então, aqui, ela é meio triangular e, geralmente, ela vai até aqui em cima. Eu tô chutando aqui onde ela tá passando, mas é uma célula que realmente se estende da base até o lumen. Então, nelas estão mergulhadas várias espermátides, né? A cabecinha fica mergulhada nas células de Sertoli. E, de alguma maneira, todas essas células aqui, de alguma maneira, estão encaixadas, né, no citoplasma dessa célula que dá esse suporte. Mas tá vendo aqui, ó, esse aqui é uma nucleolo evidente, núcleo bem basal, uma tendência a ser triangular, mas uma célula passou na frente aqui na hora de tirar a foto, né, e aí atrapalhou. Mas vamos tentar imaginar que ela passa mais ou menos assim, né. Então, é por aí que a gente vai aprendendo a reconhecer. Então, sobre a espermatogênese e também a espermiogênese, a gente tem várias etapas, né? Eu vou falar de uma forma mais resumida, que o nosso foco é o reconhecimento histológico. Então, a gente vê que primeiro tem uma fase de mitose, em que eu tenho espermatogônias, e essas espermatogônias, é a fase espermatogônica, né? Elas vão originar espermatogônias do tipo A, depois do tipo B, aí vem a fase dos espermatócitos, né, ou espermatocítica, em que eu começo a ter a meiose, né? Então, os espermatócitos primários, a gente vê as barrinhas do núcleo. Espermatócitos secundários, como eu falei, eles têm uma vida muito curta, a gente não vê eles direito, a gente raramente veria e nem saberia reconhecer, confesso que eu não saberia. E aí depois vem a fase espermatídica, que é das espermátides, aquelas imaturas, que são as redondinhas, mas já começando aqui no esqueminha, botando o flagelinho, já começando. E depois, numa fase mais tardia, né? O que a gente vê aqui em rosa é o que sobrou depois da espermátide se diferenciar, sobra muito citoplasma, né? E aí depois, esse é o citoplasma que sobrou, chama corpos residuais, e os espermatozoides são liberados no lume dos túbulos seminíferos. Observe uma coisa, desde as primeiras divisões das espermatogônias, as células filhas estão sempre unidas por uma ponte citoplasmática, e isso vai se mantendo em toda a história que eu contei. Inclusive, os corpos residuais estão unidos, né? Então, as pontes citoplasmáticas, mais o citoplasma que sobrou depois da diferenciação, ficam unidos e os espermatozoides se separam, né? Então, existe uma comunicação e uma coordenação através dessas pontes citoplasmáticas, de forma que as linhagens, né, os clones da mesma espermatogônia geralmente estão unidos, tá? Aí, essa foto, né? Então, a gente tá vendo aqui, em laranja,
a célula de Sertoli, pegando desde o lume até, aliás, desculpa, desde a base, né, da lâmina própria aqui até o lume, né? A gente tem as espermatogônias de tipos variados, como eu falei, não tem que ficar nesse momento diferenciando uma da outra, não vou cobrar isso de vocês. Aqui é o núcleo, né? Então, olha, aqui tudo tem célula de Sertoli. Você vê que as células estão, as outras encaixadinhas, o citoplasma ele é proeminente, ele vem até aqui assim, aqui dentro. Então tudo que tá laranja é célula de Sertoli. E as outras células ficam aninhadas dentro do citoplasma dela, né? Além disso, a gente vê o espermatócito primário, que é fácil de reconhecer, a espermátide inicial e as espermátides mais do fim, né, que já estão se diferenciando, numa fase mais avançada de maturação. Então, aqui, o que seriam essas espermatogônias, né? Tipo A escuras, tipo A pálidas, né? A diferença é simplesmente que tem de uma mesma espermatogônia, a gente pode originar uma célula-tronco de reserva, ou seja, essa aqui, vamos imaginar, cadê as escuras? Essa. Ela vai se diferenciar em outras para virar espermatozoide. Mas o que ela faz? Bom, se ela se diferenciar ela mesma até lá, no fim, se todas fizerem isso, acabam as espermatogônias. Então, o que primeiro ela faz? Ela se divide tanto numa célula igual a ela para ser uma reserva de célula-tronco, quanto ela vai se dividir nas outras nos outros estágios de maturação. Então, as do tipo A fazem isso. Elas sempre deixam uma reserva, uma cópia delas mesmas, e também são capazes de se dividir nas outras, né? Ou seja, na espermatogônia tipo A pálida, que já está comprometida com a formação e diferenciação em espermatozoide, certo? É como se você tivesse um dinheiro, você vai gastar um pouco dele e o resto você guarda. Além disso, temos as espermatogônias também do tipo B, que aí já tem a tendência a um comprometimento ainda maior com a linhagem de diferenciação em espermatozoide. A espermatogônia, ela tem núcleos de cores diferentes, como a gente vê aqui, ó, pelo nome, é justamente pela cor do núcleo, mas elas geralmente são basais. Então, a gente supõe que as mais basais, sem ser a célula de Sertoli, né, devem ser espermatogônias, mas não tem um padrão de reconhecimento, ok? E como eu falei, de um parzinho inicial de espermatogônia, né, filha de uma espermatogônia tipo A pálida, né, que já está comprometida com a diferenciação, cada parzinho que sai, né, os filhos, os netos, os bisnetos e toda a progênie está sempre conectada por aquelas pontes citoplasmáticas que eu mostrei no slide, em um slide anterior. Depois vem a fase de meiose, né? Então até agora aqui foram mitoses, né? Aí vem a fase da meiose. Então a gente tem as espermatogônias do tipo B que vão sofrer a meiose. Então olha só, a espermatogônia do tipo A tá aqui e a do tipo B vai caminhar para diferenciação. Quando chega na fase de meiose, eu tenho um número diploide, né? 2N. E aí a gente vai ter depois a formação de células N, que a gente já sabe que são gametas futuros, certo? Então, a espermatogônia do tipo B, ela vai gerar um espermatócito primário, certo? Esse espermatócito primário, ele duplica a quantidade de seu DNA antes da divisão, certo? Então, ele, em relação à quantidade de DNA, passa de 2D para 4D, porque cada cromossomo duplica e fica com duas cromátides.
Então, a gente tem uma célula diploide, que é o espermatócito primário, com 2N mais 4D, ou seja, o dobro da quantidade de DNA que tinha a espermatogônia do tipo B, mas a mesma quantidade do número do conjunto total, né? Que no caso do ser humano seria 46 cromossomos. Aí depois, que tem a primeira divisão meiótica, de diploide, a célula passa a haploide no espermatócito secundário. E aí a gente já teve a redução também do número de DNA, já que separou os cromossomos. Na segunda fase, né, na meiose 2, aí vai separar vai dividir, vai formar as espermátides iniciais. E aí cada cromátide do cromossomo é separada também. Então aí a célula que já era haploide desde a meiose 1 passa também a ter a metade do número de cromossomos, tá? Desculpa, da quantidade de DNA, melhor dizendo. Então, olha só, espermatogônia do tipo A, depois do tipo B, espermatócito primário, o secundário, lembrando que sempre tem a pontezinha unindo eles, as espermátides, e depois elas vão maturar até liberar os espermatozoides no lume. Então, depois dessa super breve revisão, porque na verdade o que eu falei é coisa que vocês já sabem na meiose, né? Só revisando pra gente enxergar ali na divisão do gameta masculino mesmo, da formação do gameta masculino. Aí depois eu tenho a formação das espermátides. Então, de uma espermátide inicial, eu tenho que formar uma espermátide já mais próxima de um espermatozoide maduro no final e que ele vai ser liberado no lume. A gente tem 4 fases, que de forma bem resumida a gente tem a fase de Golgi, que são vesículas do complexo de Golgi que vão coalescer e formar uma grande vesícula, né? Então, o Golgi libera várias vesículas que coalescem e formam uma vesícula grande, que vai ficar bem próxima aqui do núcleo. Essa vesícula já diz pra gente que, como a espermátide é uma célula redondinha, não tem lado, né? Mas na hora que forma essa vesícula acrossômica, a gente já sabe que essa aqui é a porção anterior do futuro espermatozoide, né? E aí, nesse momento, o centríolo vai para o polo oposto do núcleo. Então, a vesícula acrossômica se aproxima de um polo do núcleo e o centríolo vai para o outro polo. E já começa a organizar o flagelo do futuro espermatozoide. Aí tem a fase de capuz, em que essa vesícula que está aqui em amarelo vai abraçando o núcleo, ela vai crescendo e abraçando o núcleo, né? A fase acrossômica é quando a cabeça o jeito que eu escrevi aqui me deixou meio confuso, ó. A cabeça fica imersa na célula de Sertoli, mas na verdade a célula já estava imersa, né? Mas é uma orientação. Então, vai haver essa orientação da cabeça da espermátide em maturação, fica imersa na célula de Sertoli, onde ela já estava imersa, enquanto o flagelo tende a se estender na direção do lume, como a gente já viu em imagens anteriores. O que me confundiu foi porque eu queria falar era isso aqui, ó. O núcleo, tá vendo que tinha uma distância do núcleo aqui, ó, em relação à membrana plasmática, mais próxima dele, na região anterior? Então, agora, esse núcleo se aproxima bastante da membrana plasmática e o acrossoma tá aqui, ó. O capuz acrossômico tá em amarelo, tá difícil de ver, né? Mas tá aqui, núcleo, acrossoma e membrana plasmática. Então, já tá começando a formar aquela estrutura anterior do espermatozoide, né? E o resto do citoplasma vai se deslocando posteriormente, vai formar bainhas, né? Eu não descrevi esses detalhes porque, como eu falei,
as minhas aulas ficam tão longas, né? Então, eu tenho que focar muito, porque é muito grande a aula, e a gente tem que focar na histologia. Mas a gente vê, ó, que mitocôndrias estão migrando para a região oposta ao acrossomo e vai formar uma estrutura, né, que vai rodear a parte inicial do flagelo, gerando energia mesmo para ele, né? Então forma uma bainha mitocondrial nessa região proximal do comecinho aqui do flagelo. Além disso, a gente vê a cabeça, né? O núcleo se tornando a cabeça do espermatozoide, já formando a imagem que a gente já reconhece mais próxima a um espermatozoide. O acrossomo está bem aqui. Esse acrossomo vai ter nele, ele é como se fosse um grande lisossomo, ele vai ter nele substâncias que serão responsáveis por digerir mesmo, desculpa, penetrar toda aquela zona pelúcida e conseguir avançar em direção ao ovócito, digerindo parte daquela estrutura que está em torno dele, né? Então, na fase final, que é a fase de maturação, o que sobrou de citoplasma, que sobra muito, né? Acaba sendo eliminado como corpos residuais, junto com as pontes intercelulares que estavam nesse citoplasma. E aí os espermatozoides, que eram todos unidos, né? Os originários da mesma espermatogônia, eles tinham uma certa união quando era espermátide, e quando vira espermatozoide, ele já está isolado, eles estão isolados um em relação ao outro e caem no lume. Então é isso que a gente vê, olha só, as espermátides mais tardias, ainda conectadas aqui à superfície da célula de Sertoli, nem sempre a gente reconhece e enxerga essa superfície, mas elas estão mergulhadas nas células de Sertoli, com os flagelos apontando para o lume, né? E aqui a gente pode fazer o exercício de reconhecimento. A gente tem aqui as células mioides, que são essas células que lembram células musculares lisas, tá vendo? Temos, vamos procurar um espermatogônia. Talvez esse aqui seja o citoplasma de espermatogônia, mas não apareceu o núcleo, né? E aí a gente já reconhece logo em seguida essas células cheias de barrinhas, que sabemos que são os espermatócitos primários. E aqui tá fácil de ver uma célula de núcleo alongado com grande nucleolo. É a característica da célula de Sertoli, né? Então a gente vai falar dela agora. As outras células com núcleos menores, escuros, né? Aqui, ó, essa aqui tá até grande. A gente vê que são as espermátides iniciais, e ali as espermátides mais maduras, né, mais tardias. Aqui já tem espermatozoide no lume, né, e esse aqui tá quase se soltando também, já estão com a morfologia bem próxima desse aqui, né. Então, a gente tem a célula de Sertoli, que é uma outra célula, faz parte do epitélio do túbulo seminífero, que vão se estender desde a lâmina basal até o lume do túbulo seminífero. Então, são células muito alongadas, né? São alongadas, tem um núcleo, como eu falei, basal, né? Ele tá bem basal em relação a... Nossa, ficou estranho. Em relação a todo o tamanho da célula, olha, que ela é meio triangular, geralmente, o núcleo tá basal, né? E tem esse nucleolo bem evidente, com um núcleo de formato às vezes triangular, às vezes ovoide, né? Mas o que chama mais atenção para mim é o nucleolo. Então a gente já sabe reconhecer bem vários tipos celulares aqui, ó. O espermatócito primário, a célula de Sertoli, as espermátides iniciais e as espermátides finais, né? Então aqui, começando a falar um pouquinho sobre a função ou as funções da célula de Sertoli. Bom, primeira coisa, e muito importante, as células de Sertoli, elas têm uma união entre si, né? Então, as células de Sertoli vizinhas, elas têm complexos juncionais especializados que fazem a formação de dois compartimentos aqui no túbulo seminífero. O basal, que é o que está abaixo dessas
dessa ligação, digamos assim, entre os citoplasmas, tá? E o luminal, que está acima. E por que isso? Porque quem está aqui embaixo são os espermatogônias, certo? A partir do momento que começa a diferenciar nas outras linhagens, como esse processo é algo que começa já na adolescência, na puberdade, melhor dizendo, o sistema imune nosso já tem definido o que é self e o que é não self. Então, sempre haveria um risco, né? De, se houver aqui, ó, o que tem aqui? Vaso sanguíneo. Vamos pensar que tem um vaso sanguíneo aqui. Se eu tivesse apenas uma lâmina basal aqui, né? E o contato direto aqui com o espermátide, né? Com o espermatócito primário, eu teria o risco de ter o meu sistema imune não reconhecendo essas células que só passam a existir depois que meu sistema imune já definiu o que é próprio e o que é não próprio. Então, essa é a barreira hematotesticular. Então, essa divisão é justamente para proteger todas as células que estão no compartimento luminal, para que não haja contato com a corrente sanguínea do interstício, né? O sangue, o plasma e as células que eventualmente possam migrar aqui dos vasos sanguíneos ou até mesmo linfáticos para dentro do túbulo seminífero. Então, o contato fica bem mais difícil, certo? Além disso, tem a nutrição, né? Como eu tenho essa separação, como se fosse uma barreira mesmo, né? As células dessa região luminal não tem muita opção de pegar nutrientes de um vaso que esteja aqui. Então, bloqueia tudo, inclusive nutrientes, proteínas, tudo, bloqueia. Então, de onde vem a nutrição dessas células daqui? Da célula de Sertoli. Além disso, elas secretam fluido, um fluido aquoso, inibina, né? Proteína de ligação de androgênio, que é uma proteína que ajuda a concentrar a testosterona nessa região, num nível que permite a maturação adequada. E, enfim, tem outras substâncias que são secretadas por essas células. Fagocitose também, inclusive daqueles corpos residuais. Depois que a gente forma o espermatozoide, sobram aqueles citoplasmas, né? E esses corpos residuais, parte deles é removida pelas células de Sertoli. Então, como que é essa célula de Sertoli? Olha, a gente vê aqui a lâmina basal, né? E aqui tem uma grande célula de Sertoli, tá bonita, ó. Tá bem visível. Ela vai até aqui em si, parece ter uns espermátides, mas não tá definido, né? A foto tá com a definição muito ruim. Então, ela é uma célula bem alongada, que é o que a gente enxerga aqui, ó. Justamente na coloração imunistoquímica que coroa o citoplasma da célula de Sertoli em castanho, né? E aqui outra imagem. Cada imagem tem uma cara, né? Isso é meio... Muita gente tem dificuldade na histologia, na patologia, porque fica angustiado com isso, né? A gente tem que aprender a reconhecer certas características, não pode ficar gravando, memorizando só a imagem. Então, olha só, aqui a gente viu claramente uma célula bonita com um núcleo ovoide, um núcleo proeminente. Então, tem que procurar isso aqui de novo. Onde é que tá? Bom, núcleo ovoide, eu tô vendo esse. O nucleolo tá meio feio, mas tem, ó. Então, essas devem ser as células Sertoli. Eu arriscaria desenhar assim, né? Essas aqui não tem erro, né? Espermatócito primário. E essas aqui também não tem erro. Espermátides tardias, enquanto essas redondinhas bonitinhas aqui são as espermátides iniciais. Então, depois que a gente fica repetindo, fica fácil de ver. E o que tem em torno agora? Já saindo do túbulo seminífero, indo para o interstício dele, olha. A gente tem um interstício muito pobre no sentido, assim, de não ter grandes quantidades de tecido conjuntivo. Mas a gente tem a
presença das células intersticiais, né, que são células endócrinas ou as células, desculpe pelo barulho, células de Leydig, né, conhecidas com esse nome mais antigo. Então, essas células intersticiais, elas estão imersas no tecido conjuntivo bem frouxo, bem escasso mesmo, que também tem vasos sanguíneos e linfáticos, nervos, fibroblastos, macrófagos, mastócitos, enfim, tem várias células típicas de tecido conjuntivo. Mas as mais importantes que chamam a atenção são essas células que às vezes se agrupam mesmo assim e que têm esse citoplasma bem eosinofílico e vacuolado. Esses vacúolos, esse aspecto vacuolado, na verdade, são os grânulos, né, presentes na célula de Sertoli, que são as gotículas lipídicas, que são reflexo da produção da testosterona. Como eu falei, esse aspecto típico ocorre depois da puberdade, né? Então, aqui nessa imagem a gente vê, ó, aqui tem um tubo seminífero, que tem outro pedaço de outro e outro, né? Então, o que sobrou aqui no meio, interstício. Esse aqui eu não sei se é um pedaço de algum ou se é algum vaso. Vamos fazer de conta que é um. O que sobrou aqui, ó, mesmo as menorzinhas, né, que pegou só um pedacinho delas, são células de Leydig, né? E a gente vê nessa preparação, acho que não usa parafina, usa plástico aqui, então fica mais fácil de ver detalhes e a gente vê os grânulos, que são, na verdade, são gotículas lipídicas, né? Não grânulos, né? São gotículas lipídicas. E aqui no HE normal, que a gente vê uma arteríola bem grandona aqui, né? Bonita. Tem até uns espaços vazios, fica meio estranho assim, que a gente olha, mas é justamente algum artefato mesmo de preparo. E aqui as células Sertoli meio agrupadas, e uma delas até sofrendo um processo de mitose. Agora vamos falar dos ductos, começando com os ductos intratesticulares. Então, nessa tabelinha aqui, a gente vai ver, a gente já acabou de ver os túbulos seminíferos, né? E aqui mostra o epitélio de cada um desses túbulos, tá? Tem os túbulos retos, que são esses túbulos bem curtinhos aqui, que ligam os túbulos seminíferos à rede testicular, né? São bem curtinhos. Tem a rede testicular, ou rede testes, que é justamente essa região toda aqui, imersa no mediastino. E tem os dúctulos eferentes, que são esses que partem da rede testes em direção à cabeça do epidídimo, né? Então, a gente vê que tem diferentes tipos celulares. Então, os túbulos seminíferos, a gente viu que tem a linhagem do epitélio espermatogênico, né, que tem células germinativas e células de Sertoli. Os túbulos retos têm uma diferença, né? Eles têm, na região proximal, a gente tem muitas células de Sertoli, mas é um pedacinho muito curtinho. Então, a gente vai ver células Sertoli alinhadinhas, assim, ó, revestindo todo esse ducto, mas isso no começo. Depois ele sofre uma transição e vai aparecendo um epitélio cuboidal, né, na porção mais distal. Como ele já é bem curto, né, então é só próximo ao túbulo seminífero que a gente vê um revestimento quase que puro de células de Sertoli. A rede testes tem um epitélio simples cúbico, tá, com microvílulos e cílios, né? Cílio único. Mas é difícil de ver. A rede testes, a gente reconhece ela mais por ver o aspecto de um labirinto mesmo, né? E células cuboidais, é o que a gente enxerga com mais facilidade. E os dúctulos eferentes têm um aspecto bem interessante, é que ele alterna de uma forma bem homogênea um epitélio simples cuboidal e um epitélio simples colunar. O cuboide é não ciliado e o colunar ciliado. Como tem regiões cuboidais, depois regiões colunares, depois cuboidais, depois colunares, aí fica
um aspecto ondulado nesse epitélio. Então, vamos olhar umas imagens só pra gente ilustrar mesmo, mas eu diria que tem coisas mais legais pra gente se atentar. Tanto é que eu fiquei um tempão falando dos túbulos seminíferos, que eu acho que são os mais importantes, mas temos que dar uma olhadinha, né? Então, olha só pra gente não passar batido, e é difícil achar também fotos dessa região. Então, a gente tem aqui um túbulo seminífero, uma parte de um túbulo seminífero, e aí aqui, ó, já é a rede testicular. Então, é um túbulo reto, é um túbulo muito curto, né? E pelo menos nessa foto, né, a gente vê que as células que predominam são células que lembram células Sertoli, ó. Tá feio de ver, mas aqui, olha, as células Sertoli, a gente vê algumas alongadas aqui. Essa coloração não é das melhores. Então, é um epitélio alto, tendendo a ter uma projeção pro lume, né? Ó, como se fosse aquele aspecto meio triangular com uma pontinha. Claro que exagerando aqui. Já uma outra foto que eu encontrei, olha só, mostra um finalzinho de túbulo seminífero aqui, ó, o epitélio germinativo. E aqui, olha, a célula, acho que aqui tá melhor para ver. Eu queria aumentar essa foto, mas quando aumenta ela fica feia. Ó, várias células com núcleos com nucleolos, ó, começa a predominar célula de Sertoli, até virar só célula de Sertoli, ó, essa parte aqui todinha de célula de Sertoli. E depois começa a transição para um epitélio mais cúbico, né? E mistura cúbico com células de Sertoli. A mais alta é Sertoli e a mais baixinha é cúbico, até virar o cúbico predominando lá mais para frente da rede testes. E aqui uma outra foto também não muito bonita, em que eu vi uma parte assim que a gente vê uma sequência de células de Sertoli. Então, realmente a porção inicial do túbulo reto, tem em latim também tubuli reti, uma coisa assim, ele realmente tem uma porção com células de Sertoli purinha, né? Quase que só enxerga mesmo a célula de Sertoli. E a gente pode observar bem o formato dela aqui, alongada, com esse citoplasma que tende a ficar parecendo que está se projetando de uma forma alongada, né? E com um núcleo mais alongado também, mais ovoide, com o nucleolo proeminente. O nucleolo chama atenção, é o que eu sempre uso para reconhecer. A rede testicular, né? A rede testes, aqui, ó, eu peguei uma foto, fiz questão de colocar na mesma posição. Então, o que tá aparecendo aqui, eu diria que tá bem nessa região aqui, ó. Pega um pedaço da túnica ovugínea, um pedaço de alguns túbulos seminíferos. Então, olha, é um labirinto aqui no mediastino testicular, contendo em marrom aqui esse labirinto que coalescem vários túbulos, né, digamos assim, túbulos retos vão coalescendo e formam esse labirinto para depois virar os ductos eferentes. Então, essa é a imagem que a gente tem. E também, olha, vasos sanguíneos também estão espalhados. Então, o que a gente olha aqui na microscopia, ó, aqui a gente vê que tem umas porções de túbulos seminíferos que eu estou separando aqui nesse momento da região do mediastino que tem a rede testicular, que são esses canais aqui, ó. Um canal tá aqui, eles são todos irregulares, né? A gente vê essa rede como se fosse um labirinto, um corte de um labirinto. Esse M aqui está mostrando que é o mediastino, que nada mais é que um espessamento, né, e uma reentrância da túnica albugínea. Mas uma foto a gente vê aqui, ó, essa espessura aqui, a gente vê alguns túbulos seminíferos, aqui também, ó, essa parte tem túbulos seminíferos, o resto é a rede testicular. Você vê que tem canais vasculares, a gente vê que ó, o epitélio é diferente, né? Tem célula endotelial, nem aparece direito, mas com certeza é uma célula achatada. Enquanto que na rede testicular a gente vê um predomínio de células ora cuboidais, ora colunares,
Tendendo assim, né, um cuboide para cuboide alto e com alguns cílios a gente consegue observar, de vez em quando, a presença de cílios. Aqui de novo, né, o tubo seminífero aqui e a rede testicular aqui. Mais duas imagens, né, então aqui nessa região a gente vê os canais, alguns são canais vasculares, tem sangue dentro, e os outros com epitélio mais cuboidal. Aqui um predomínio de epitélio cuboide. Nessa imagem a gente não vê cílios, né? Mas olha o tanto que é denso o tecido conjuntivo em torno desses canais. E aqui, eu esqueci de colocar o nome aqui, né? Seria os dúctulos eferentes. Os dúctulos eferentes têm essa alternância de células colunares com cuboidais. E elas se agrupam, então as células mais cuboidais ficam juntas, as mais colunares também ficam juntas. Por isso, fica fazendo essas ondinhas que a gente está vendo aqui, né? Então, é bem particular, bem diferente do resto que a gente viu. E as células mais altas, as colunares, têm cílios, né? A gente observa alguns aparecendo aqui. Então, seriam esses dúctulos aqui, né? Que partem em direção ao epidídimo. E agora eu vou começar os ductos extratesticulares. Como já ficou longa essa aula, acho que eu vou parar por aqui, nos ductos extratesticulares, começando no epidídimo no próximo vídeo.